Bom dia, meu nome é Larissa Gabriela, sou estudante de medicina na UFPS-CAA, sou estudante do quarto ano e atual presidente da Liga Acadêmica Pernambucana de Cirurgia Geral, a LAPECIG. Os outros membros da Liga são a vice-presidente, Ana Luísa, o coordenador científico, Yuri Palma, o coordenador de comunicações, Túlio Henrique, o tesoureiro Daniel, e os ligantes, Amanda Gabriela, Matheus Wanderson e Bárbara Desirê. E o nosso orientador é o cirurgião de cabeça e pescoço, o professor Luciano França. Bem, o tema que nós escolhemos foi cirurgia em tempos de Covid-19, o que mudou. E por que escolhemos fazer a apresentação desta maneira? Inclusive, provavelmente, meu nome está como Luciene Bernardo, é porque eu estou utilizando o Google Meet da minha mãe, que é institucional e dá para gravar. Só para explicar para vocês. Mas por que a LAPECIG optou por fazer a apresentação desta maneira? Porque, infelizmente, com a pandemia, era praticamente impossível de se reunir alguns membros, mesmo que só fossem 3 membros, por exemplo, e até tem 4 ligantes que estão no internato, inclusive. Então, nós pensamos que a maneira mais proveitosa de apresentar todo o material que nós reunimos de uma maneira sintética para vocês entenderem seria uma apresentação em slides. Irei iniciar agora. Cirurgia em tempos de Covid-19, o que mudou? Como introdução do nosso trabalho, temos a pergunta inicial. Como a Covid-19 impactou o mundo da cirurgia? Quando a gente pensa em cirurgia, a gente pensa logo numa pessoa cortando e fazendo procedimentos numa mesa cirúrgica. Porém, duas partes assim super importantes da cirurgia que fazem a total diferença na sobrevivência do paciente é um pré-operatório e um pós-operatório bem feito. E a COVID-19, infelizmente, é um empecilho em ambas as fases. No pré-operatório, há o desafio diagnóstico, que é saber se o paciente não tem Covid-19 ou se ele é um assintomático ou uma pessoa com uma doença leve, imperceptível. E vale lembrar que o pré-operatório é super importante. Por exemplo, você vê se o paciente é grupo de risco, você ponderar o risco-benefício. É melhor eu submeter esse paciente a uma cirurgia, a ficar num hospital internado, com a maior chance de adquirir Covid-19, um paciente, por exemplo, idoso, um paciente obeso, um paciente hipertenso, ou é melhor, é mais proveitoso para ele esperar mais uns 2 meses, esperar a curva da doença diminuir, a curva da doença decrescer mais, digamos assim. É preciso ponderar. Quantas complicações pós-operatórias? Temos que a pneumonia, mais especificamente a atelectasia, é uma das complicações pós-operatórias mais comuns. Imagina agora que existe a pneumonia por Covid-19. Então, realmente é um grande problema e também deve ser ponderado antes de operar um paciente. O pós-operatório dele, ele vai estar mais exposto à Covid-19? Uma exposição pós-operatória à Covid-19 é capaz de causar fatalidade nesse paciente? E assim chegamos ao nosso terceiro e último tópico, que é a Covid-19 causar uma uma elevação da taxa de fatalidade. Como eu já disse, é muito importante fazer uma avaliação risco-benefício mais criteriosa, principalmente nesse tempo de pandemia. Duas questões muito importantes são: há muitas infecções difundidas na população. Meu paciente tem um grande risco de se infectar antes da cirurgia ou se infectar depois da cirurgia, quando eu mandar ele de volta para casa. E também há recursos limitados, tipo, vale a pena gastar esses recursos, esses EPIs, esse tipo de cirurgia nesse paciente, que é uma cirurgia eletiva?
Chegando no pré-operatório, temos esse esquema de Show et al. 2006, que ele vem sendo muito utilizado para explicar a importância, a possível importância, digamos assim, da pressão negativa para prevenir que os contaminantes se espalhem nessa época de Covid-19, que é um princípio trazido pelo artigo de T et al. 2020, bastante repercutido. No que consistiria esse princípio? Conforme esse esquema, que não é bem a realidade brasileira, uma sala de cirurgia seria composta por 5 ambientes interconectados, que seria a antessala, onde o paciente seria preparado, e o ideal seria essa antessala ter uma pressão negativa para evitar que contaminantes se espalhem. Salas de indução anestésica, que o ideal também seria ter uma pressão negativa para evitar essa contaminação. Sala de preparação, sala de lavagem de mãos e a sala cirúrgica em si. Continuando com o pré-operatório, tem-se a preparação da sala cirúrgica específica para a Covid-19. Com o advento da pandemia, bem sabemos que a antisepsia e a asepsia nunca foram tão. Como posso dizer, nunca não, mas elas mais do que nunca são necessárias, são indispensáveis e é cuidado redobrado agora. Então, é muito importante você usar equipamento descartável o quanto possível para as vias aéreas. E equipamentos limitados, por exemplo, bomba de infusão, monitores, limpá-los após cada uso. E também a atuação do anestesiologista, que é organizar todos os medicamentos e equipamentos em uma bandeja para evitar o manuseio durante o procedimento, assim reduzindo o risco de infecção. Prosseguindo com a preparação da sala cirúrgica, tem-se um equipamento que vem sendo bem comentado também nos artigos mais recentes sobre cirurgia na pandemia de Covid-19, que é esse PAPR, essa imagem daqui, que é o respirador purificador de ar. Que conforme esse artigo de T et al. 2020, o correto, o ideal, seria na transferência do paciente da UTI para a sala de cirurgia, a equipe estar toda utilizando EPIs completos, incluindo esse PAPR. E também manter na sala de indução um carrinho de vias aéreas totalmente abastecido. Como eu já falei, manter na sala de indução um PAPR para todas as pessoas, todos os profissionais de saúde, dentro de 2 metros do paciente, durante a indução e a reversão da anestesia, é bem importante, bem recomendado durante essa pandemia. E também, para procedimentos cirúrgicos das vias aéreas, como traqueostomia, é interessante que toda a equipe mantenha o PAPR ligado durante todo o procedimento. No ato operatório em si, tem-se um princípio que vem sendo bem, digamos assim, importante. Para operar os pacientes, praticamente, está sendo necessário submetê-los a uma testagem para Covid-19. E se o paciente for Covid-19 positivo, na maioria das vezes, é importante que a cirurgia dele seja adiada para não... por diversas razões. Uma das principais, menor chance de infectar os profissionais de saúde e até, por exemplo, um paciente sem Covid, sem a doença causada pelo coronavírus, é menos suscetível do que um paciente com a doença causada pelo coronavírus no pós-operatório. É menos provável que esse paciente tenha complicações pós-operatórias, complicações cirúrgicas. Assim, realizar cirurgias eletivas em pacientes com formas assintomáticas ou leves não identificadas da Covid-19 podem levar à contaminação da sala operatória e equipamentos com risco de infecção para a equipe operatória e outros prestadores de serviço do hospital. No pós-operatório, tem-se algumas complicações que nos preocupam nesse tempo de Covid-19, como a febre pós-operatória, mas principalmente as complicações pulmonares. Como eu já disse, a atelectasia é uma das complicações cirúrgicas mais comuns que há. Isso antes da Covid-19. Imagina agora que é uma pneumonia causada por Covid-19.
E também outra complicação é a dificuldade respiratória grave, como um todo. E também a exacerbação de uma infecção atual. Outro ponto a se destacar é que muitas vezes a gente só pensa na Covid-19. Por exemplo, no meu pós-operatório, vou fazer só. Tem um paciente que ele está com dificuldade respiratória. Vou fazer só o RT-PCR para Covid-19 e se vier negativo, não vou me importar. Tem que se importar sim, porque há diagnósticos diferenciais importantes para a Covid-19 no pós-operatório, que são a pneumonia infecciosa, a pneumonia aspirativa, o tromboembolismo pulmonar, o TEP, e outras infecções respiratórias. No pós-operatório também, temos que avaliar os pacientes que são grupo de risco. Apesar de não saber quais os efeitos do estresse cirúrgico e anestésico, dos medicamentos perioperatórios e das alterações pós-operatórias como predisponentes para a Covid-19. Nessa apresentação, a gente está falando muito de problema que a Covid-19 causa, mas também há algumas soluções, que são adiar procedimentos cirúrgicos eletivos, que foi algo que realmente ocorreu no Brasil, preservar recursos como EPI e manter espaço para pacientes críticos, triagem para Covid-19 em todos os pacientes antes de procedimentos cirúrgicos eletivos, que eu comentei agora há pouco, e a telemedicina para consultas perioperatórias eletivas. E aí vem uma possível solução que talvez seja até um problema, é uma controvérsia, que é a cirurgia minimamente invasiva. Aí você me pergunta, mas assim, entre você abrir o abdômen, um exemplo, abrir o abdômen todinho do paciente, fazer uma laparotomia, deixar o paciente aberto e exposto ao ar, não seria muito melhor fazer uma laparoscopia, que no caso, para quem não sabe, consiste apenas na introdução de trocárteres, como mostra bem aqui a figura, para realizar a cirurgia, que é a cirurgia minimamente invasiva. Não seria muito melhor fazer isso ao invés de abrir todo o abdômen do paciente? Talvez não. Explicando um pouco, brevemente, o que é a cirurgia como ocorre a cirurgia laparoscópica, tem-se a manutenção de um pneumoperitônio artificial com agulha de Veress, que é uma agulha de grosso calibre e é uma agulha de 12 a 18 centímetros, é uma agulha longa. Esse pneumoperitônio, ele vai ser justamente o que vai fazer o nosso campo cirúrgico laparoscópico. Vai se formar praticamente uma bolha separando a parede do peritônio, digamos assim. E aí vai ter o risco da exposição ao aerossol durante para a equipe de operação, que é justamente o grande problema nessa pandemia de Covid-19. Na cirurgia laparoscópica, tem-se esse pneumoperitônio e tem-se a inserção dos equipamentos elétricos, que são os equipamentos que vão realizar a cirurgia em si. Só que qual é o grande problema? Descobriu-se que esses bisturis ultrassônicos produzem fumaça cirúrgica. E nessa fumaça cirúrgica já foram detectados tanto o HPV, o papilomavírus, quanto o HIV. E aí vem a grande pergunta: será que o mesmo aconteceria com o coronavírus? Uma possível solução, que eu não incluí aqui no slide, para realizar uma laparoscopia durante a pandemia e ter uma chance menor de contaminar os profissionais de saúde, que é o grande problema, essa fumaça cirúrgica com o coronavírus, infectar os profissionais de saúde, seria, deixa eu voltar ao slide, colocar uma bolsa envolvendo esse campo cirúrgico, digamos assim, uma bolsa para evitar a contaminação dos profissionais de saúde. É uma possível solução, que vem sendo feita em alguns lugares. E tem algumas recomendações para realizar uma laparoscopia mais segura durante a pandemia de Covid-19, que são proteção geral, triagem pré-operatória de saúde para sintomáticos ou não sintomáticos, gerenciamento de dispersão de aerossol,
Os instrumentos devem ser mantidos limpos de fluidos, incluindo sangue, e dispositivos de sucção para remover fumaça e aerossol. Outro ponto, manejo do pneumoperitônio artificial, manter a pressão do pneumoperitônio intraoperatório e a ventilação de CO2 nos níveis mais baixos possíveis, para haver uma menor dispersão para os profissionais de saúde. Técnicas de operação. Uma potência do eletrocautério devem ser a mais baixa possível e evitar longos tempos de dissecação. Assim, no modo geral, cirurgia longa sempre é problema, sempre é mais chance de propiciar uma infecção no nosso paciente. Instrumentos. Os dispositivos usados em pacientes com suspeita de infecção ou infecção comprovada devem ser submetidos a desinfecção separada. Hospitais, algo que foi feito no Brasil, mas que acabou não sendo perfeito, infelizmente, que é dividir em centros para Covid-19 positivos e outros centros cirúrgicos de emergência para Covid-19 negativos. Só que o que aconteceu, infelizmente, muito no Brasil, um paciente que não tinha sintoma, por exemplo, ficava na Covid-19 negativo e quando fazia um teste, descobria que era Covid-19 positivo. Aí muda de ala. Quantas pessoas será que esse paciente já não contaminou? Outras recomendações. Ensine recomendações futuras, fortalecer a consciência sobre os perigos causados pela fumaça cirúrgica e o uso adequado de EPIs pela equipe que está lá presente durante a cirurgia. Triagem de saúde pré-operatória, estabelecer novos padrões de prática para a admissão de pacientes no futuro. Então, chegamos em uma área mais específica da cirurgia, que é a cirurgia oncológica, a qual sofreu uma redução durante essa pandemia, mesmo sendo, digamos assim, um grupo de pacientes tão vulnerável, os pacientes oncológicos. Então, por que reduziu as cirurgias? Escassez de EPIs, obviamente, muitos EPIs foram necessários para a pandemia de Covid-19. Escassez de pessoal devido à doença e grupos de risco. Vocês vão ver até quando eu falar do próximo grupo de cirurgia específica, que, de uma maneira geral, por exemplo, os anestesiologistas foram muito necessários para fazer intubação em pacientes com Covid-19, e acabou que houve uma grande parte de pessoal realocado e faltou para a cirurgia oncológica, digamos assim. Escassez de leitos hospitalares e de UTI e ventiladores, e o distanciamento social entre pacientes e funcionários. Como tudo que está sendo feito, também na cirurgia, o mínimo de gente que puder ser usado é utilizado para evitar aglomeração. Cirurgias oncológicas, princípios gerais. Agora, vem alguns tipos de câncer mais específicos. Vocês vão ver que, de uma maneira geral, o que aconteceu foi, o que dá para adiar, o que é mais leve, digamos assim, o que é menos perigoso, foi feito, adiou, sabe? Por exemplo, no câncer de mama, adiar a cirurgia por pelo menos 3 meses para atipia ou cirurgia profilática de redução de risco, ou reconstrução ou doença benigna da mama. Câncer coloretal, adiar a cirurgia para todos os cânceres em pólipos ou doença em estágio inicial, operar sem obstrução ou dependência de transfusão aguda. Câncer de cabeça e pescoço, a maioria das operações endócrinas simples pode ser adiada, porque não é uma emergência. Câncer do trato gastrointestinal superior, a maioria não é cirurgia eletiva, uma exceção é o GIST. Melanoma, atrasar a excisão local ampla da doença in situ por 3 meses e todas as lesões com margens negativas na biópsia inicial. Tentar fazer o máximo de procedimentos no ambulatório, que também é outra questão. Será que vale a pena eu fazer com que meu paciente, por exemplo, eu trabalho em Caruaru, vou fazer meu paciente vir lá de uma cidade do interior, num transporte público, se expondo à Covid-19, fazer ele vir para uma clínica, um lugar cheio de profissionais de saúde, se expondo à Covid-19, podendo, digamos assim, adiar mais o caso dele, talvez seja melhor adiar mais o caso dele para esperar que a curva decresça, ou que até que seu paciente fique mais saudável. Enfim, a questão custo-benefício ficou super criteriosa durante essa pandemia de Covid-19.
e há até a opção da telemedicina. Em casos em que terapia neoadjuvante, endócrina, quimioterapia ou radioterapia têm a mesma eficácia que a cirurgia, optar por elas. Cirurgias urológicas, que é o outro grupo de cirurgias específicas que eu mencionei. Qual foi a experiência na província de Bérgamo, norte da Itália? Muito falado no início da pandemia. Acho que creio que todo mundo lembra. Logo no início, um dos lugares que mais sofreu foi o norte da Itália, e que chocou o mundo. Linha do tempo: 2 semanas iniciais de pandemia na área, redução progressiva da capacidade operacional, ou seja, de cirurgia, para 30% do total. A partir de 15 de março, reduziu para 15%, e a partir de 19 de março, foi solicitado um desligamento total. Motivos para as modificações nas cirurgias urológicas. Como eu bem disse, a questão dos anestesiologistas, que foram muito necessários na crise aguda de Covid-19. O redirecionamento dos leitos e do pessoal para a Covid-19, reduzir a chance de infectar os pacientes eletivos, e 30% da equipe médico-urológica residual tornou-se inteiramente dedicada a gerenciar os pacientes infectados na recém-formada ala Covid-19, conforme NASPROPOSO 2020. Efeitos potenciais no serviço de urologia. O grande desafio é saber quais pacientes devem ser atendidos em consultório, como eu já citei. É um grande desafio, realmente. Saber se vale a pena é melhor deixar meu paciente esperando um pouquinho mais em casa ou trazê-lo logo para o consultório para eu avaliar ele. Quais terapias devem ser continuadas e por quanto tempo esses tratamentos podem ser adiados sem causar maiores danos ao paciente? Por quanto tempo posso postergar a cirurgia? Efeitos potenciais no serviço de urologia. Antes da pandemia, qualquer paciente que necessitasse de cirurgia oncológica era tratado dentro de 30 dias a partir de diagnóstico. Depois da pandemia, cirurgia em até 30 dias é recomendada apenas para prioridades oncológicas. E é isto, gente. Muito obrigada.